Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. A partir do verso de número 21, nos está expondo um pouco a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21. Diz assim: Amém, queridos? Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Verso 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo teu ensino, muito obrigado pelo teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha, Senhor, nos ensinar nesta noite, que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha abrir o nosso coração, que possamos, meu Deus, nos voltar à tua palavra, Senhor. Então te pedimos, Pai, repreende toda distração, tudo aquilo que tenta tirar, Senhor, o nosso foco da tua palavra, do teu Espírito.
Nos dê, Senhor, sabedoria, Senhor, em ouvir o que Tu tem para falar conosco, em nome de Jesus. Toma a boca do pregador, Senhor, não permita que o homem fale nesta noite, mas que Teu Espírito Santo, Senhor, ministre aos nossos corações e que a nossa mente, Senhor, saia daqui cada vez mais renovada pelo Teu Espírito, que o nosso coração saia cada vez mais sedento pela Tua palavra e que possamos, meu Deus, em nosso dia a dia, nos desfrutarmos da Tua palavra, do Teu convívio, Senhor, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo nos ajude, que Teu Espírito Santo, Senhor, nos fortaleça, nos dê entendimento, nos dê graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, durante a semana, Deus certa vez tocou meu coração para que eu fizesse uma série de pregações no culto fé durante a semana. E eu denominei essa série como Encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Como é importante nós termos os nossos encontros. Existem encontros na nossa vida que ficam marcados no nosso coração, na nossa mente. Nós nos lembramos desses encontros. Alguns desses encontros nós nem queremos mais lembrar deles. Se pudéssemos voltar atrás e fazermos diferente, nós faríamos. Mas nós nos encontramos com certas pessoas que às vezes nos magoam, mas também nos encontramos com pessoas que nos dão vida, nos dão ânimo, nos dão encorajamento. Então essa série eu falava muito sobre esses encontros. Alguns dos encontros que Jesus encontrou na Bíblia, como Natanael, que tinha no seu coração um lado muito cético. Para ele tudo era questão de você provar se realmente estaria acontecendo alguma coisa ou não. Aí quando Filipe encontra Jesus, encontra o Messias, encontra aquele a qual o povo judeu esperava e aguardava como ser o seu grande Salvador, Filipe ele vai até Natanael e fala: olha, Natanael, eu encontrei Jesus, Cristo, o Messias, o nosso Salvador. Ele vem lá de Nazaré, ele é filho de um nazareno, de José. Aí Natanael, ele duvida no seu coração, quando ele diz assim: mas vem coisa boa de Nazaré? Mas aí Natanael, quando encontra Natanael mesmo antes de falar com Jesus, ele já diz que o conhecia. Antes mesmo de Filipe o apresentar, Jesus já conhecia Natanael debaixo da figueira. Aí Natanael tem um encontro transformador com Cristo Jesus e ele percebe naquele momento que aquele homem de Nazaré, filho de José, era de fato Jesus, o Messias, ao qual todo o povo aguardava. Esses encontros aconteceram com você e comigo, quando nos andávamos desgarrados do reino de Deus, quando éramos pessoas que andávamos no mundo, pecando e pecando e pecando, e tivemos um encontro com Cristo. Jesus transformou a minha vida. Alguns anos atrás, quando eu encontrei Jesus, quando eu encontrei a Cristo, minha vida transformou. Ainda que eu não fizesse nada de errado, nunca usei droga, nunca bebi, nunca saí para a balada. Era um rapaz que estudava, ia para casa, amava assistir série, filmes, mas me faltava algo, me faltava esse encontro, e esse encontro que eu tive foi com Jesus Cristo e transformou a minha vida, transformou a sua também. Eu creio em nome de Jesus que transformou a sua também. Tive um encontro também, por muito tempo, andei sozinho, solteiro, encontrei minha esposa, mudou minha vida. Minha mãe achava que eu não ia casar, os anos passavam, eu falei: meu Deus, filho, você não vai casar? Eu falei: calma que a esposa está vindo. Mas os anos estão passando, a idade minha também está passando, quem vai cuidar de ti, meu filho? Porque eu sou o caçula, tenho 3 irmãs, então eu sou o caçula. Então a preocupação da minha mãe era quem ia cuidar de mim. Eu falei: sim, eu não consigo cuidar de mim não? Que é isso? Mas encontrei minha esposa e graças a Deus tenho uma família hoje que serve ao Senhor. E para a alegria da minha mãe, ela hoje é a melhor amiga da minha esposa. Graças a Deus por isso. Encontros que marcam a nossa história. Encontros que marcam a nossa vida. E nesse contexto que nós lemos, querido, em Marcos, capítulo de número 5, Jesus, ele
Ele caminhava pregando, ele caminhava ensinando sobre o reino, curando. Ele vinha de um contexto onde ele tinha curado um endemoniado, ele tinha expulsado uma legião de demônios de um certo homem. E aquela cidade ficou tão apavorada com o que Jesus fez, que ela imediatamente quis expulsar Cristo daquela cidade. Eles expulsaram Jesus daquele lugar. E Jesus, sem muito questionar, apenas saiu, apenas foi para outro lado. É onde inicia o verso de número 21 deste mesmo capítulo de número 5. Ele diz: e tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Veja, Jesus ele saiu de um contexto onde as pessoas expulsaram ele porque ele pregou, porque ele libertou, porque ele curou. As pessoas expulsaram, ficaram ali aterrorizadas com o que Jesus tinha feito. Mas quando Jesus atravessa, uma multidão o persegue e se reúne ao lado dele e o recebe de bom grado, porque era Jesus. As pessoas esperavam um homem a qual a profecia via dizendo que haveria um Messias que libertaria o povo. E Jesus era esse homem. Quando ele atravessa de barco, as pessoas se reúnem e ficam perto de Jesus. Então aqui há dois cenários, querido. Você que é cristão, que aceitou a Cristo como seu Salvador, em alguns momentos da sua vida você vai ficar num local onde as pessoas talvez irão lhe rejeitar, onde talvez as pessoas irão querer que você não esteja ali naquele lugar porque você professa uma fé. E é verdade isso. Muitas vezes esse lugar pode ser dentro da tua própria casa, da tua família. Você é o único cristão lá dentro. Aí você exerce uma fé, você lê a Bíblia, você vem à igreja e as pessoas começam a te olhar diferente e começam a não querer mais que você faça parte daquele contexto. Indiretamente elas expulsam você daquele cenário. Mas por outro lado você vai ter um grupo de pessoas que vão lhe aceitar, pessoas que vão querer estar perto, porque a luz de Cristo vai estar em você. Pessoas que vão querer uma palavra sua, um abraço seu. Pessoas que terão vida quando conversarem com você, porque o próprio Deus vivo mora em você. Então são dois cenários que nós aprendemos lendo esse pequeno contexto de Marcos, capítulo de número 5. Mas sabe qual é a diferença de Jesus? Porque Jesus ele foi expulso, ele poderia muito bem tratar aquelas pessoas de maneira muito grossa, de maneira diferente. Mas ele apenas se retirou e foi para o outro lado. O que aprendemos com Cristo é que Jesus ele sabia qual era a sua identidade. Ele sabia qual era a missão dele. Ele sabia para quem, o que ele estava fazendo ali. Então, independente do cenário que Jesus estava, ele sabia quem ele era. O que falta muitas vezes para mim e para você, querido, ainda que nós estejamos dentro de um culto, ainda que participemos de um GC, ainda que lemos a Bíblia, mas o que falta muitas vezes para mim e para você é saber o que estamos fazendo aqui nessa terra, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, o que eu tenho que exercer aqui nessa terra, qual é a minha identidade como cristão dentro do meu trabalho, qual é o meu propósito como cristão dentro da minha casa, dentro da igreja, pelos lugares que eu ando, qual é a minha identidade? É quando vemos cristãos muitas vezes que se esfriam na fé, que vêm à igreja, mas quando vem a primeira pancada, vamos dizer assim, de um contexto social, ela se esconde, entra numa caverna. Eu vi um cenário e eu não imaginava, eu nunca tinha visto algo assim em Manaus. Essa semana nós participamos da conferência global. Então aproveitei para conhecer um pouco a cidade de Belo Horizonte, de BH. Querido, eu nunca vi tanta gente na rua, mendigando, pedindo dinheiro, pedindo esmola, pessoas com feridas abertas. Quando eu fui para o centro da cidade, aqui em Manaus tem isso, você vê pessoas pedindo dinheiro, você vê mendigos na rua, você vê tudo isso. Mas quando eu encontrei naquele cenário, diante de Deus, querido, eu senti vontade de chorar. Falei, meu Deus, quem sou eu como cristão? Quem sou eu como cristão? Qual é a minha identidade? Qual é o meu propósito aqui nessa terra?
Será que Manaus está preparada para tudo isso? Será que a igreja de Manaus está preparada para tudo isso? Você está no meio de pessoas de 10, 8 estão pedindo alguma coisa, estão cheirando mal, estão com uma ferida exposta. Mas se sabemos a nossa identidade em Cristo, se sabemos quem somos, nós iremos exercer o Evangelho para essas pessoas também. Nós não iremos nos limitar a estas questões, querido, a espaço geográfico, a situações, as circunstâncias. Nós continuaremos sendo cristãos, sendo pessoas que exercem o Evangelho de Jesus. Jesus saiu de um lugar onde ele foi expulso e entrou em um lugar onde ele foi bem recebido. Qual a nossa identidade como cristão? Será que como que nós nos comportaríamos em lugares onde nós talvez seríamos expulsos ou pessoas iriam nos tratar de maneira diferente? Será que continuaríamos exercendo essa mesma identidade onde estamos em um lugar onde as pessoas nos tratam bem? Para Jesus não tinha diferença, querido. Então, se temos o Espírito Santo de Deus, para nós também não tem que ter diferença. Nós temos que exercer o cristianismo, temos que exercer o amor de Deus em meio a qualquer cenário que nós estivermos, porque Cristo nos salvou para nós darmos vida a Ele, vida às pessoas, vida às pessoas. A história de Marcos capítulo 5, ela vai continuar. Verso de número 21, quando ele continua dizendo aqui: E tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Aqui é outro ensinamento que nós podemos aprender com este texto. O verso de número 4 diz: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. O que temos que aprender também, querido, é que independente de onde nós estivermos, independente da situação que nós estivermos passando, Jesus está conosco. Jesus não se limita a nada, querido. Jesus, ele vai conosco. Se nós estamos com uma doença grave, Jesus, ele vai conosco. Se nós estamos precisando de uma provisão financeira, Jesus, ele vai conosco. Se estamos precisando de uma provisão no nosso casamento, Jesus, ele vai conosco. Se estamos precisando de uma provisão dentro da nossa casa, nossos filhos não conseguem nos obedecer, Jesus vai conosco. Jesus, ele está presente, querido. Jesus, ele está presente em todo e em qualquer momento. Não há tempo ruim para Jesus. Não há tempo difícil para Jesus. Mas o que há muitas vezes é uma aceitação da nossa própria mente de que Jesus estará conosco, de que as histórias da Bíblia servem para nós, de que os escritos de Gênesis a Apocalipse se aplicam à nossa vida. Se são apenas histórias que nós lemos para empolgar talvez uma igreja, ou um seminário, ou uma conferência, olhamos às vezes para as histórias da Bíblia e não entendemos que tudo que está nas Escrituras, tudo que está nesta palavra, querido, serve para a nossa vida. É através dela que nós ensinamos os nossos filhos. É através da palavra de Deus que aprendemos a ser melhores maridos, melhores pais, melhores profissionais. É através da palavra de Deus que aprendemos a como lidar com a sociedade, quando estamos no nosso trabalho, quando estamos nas nossas faculdades. É através da Bíblia. É entendendo que é a Bíblia que nos demonstra que identidade nós temos aqui nessa terra. Não existe outro manuscrito que não seja de Gênesis a Apocalipse. Jesus estará conosco, mas nós estaremos com Cristo, nós estaremos com Jesus, Ele estará conosco. Ele estará conosco. E a história vai continuar com esse pedido de Jairo a Jesus. Jairo, que era um líder, que era um chefe.
O texto vai dizer assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. O verso 25 vai contar a história de uma mulher. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito na mão de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás do meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Jesus, ele vinha, querido, junto com a multidão, e um homem pediu uma ajuda de Jesus. Um chefe chamado Jairo pediu a ajuda de Jesus. E Jesus, ele atende a esse homem e vai com Jairo. Então pense bem, Jesus, ele atendeu a Jairo. O objetivo de Jesus era seguir até a casa de Jairo. Então ele tinha um propósito inicial, ele atendeu ao chamado de Jairo, ao pedido de Jairo. E ele tinha um propósito final: ir até a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Mas no meio do caminho aparece uma mulher. No meio do caminho aparece uma mulher. Entendemos às vezes que a nossa história, ela tem um início e um fim, e esquecemos que o meio também existe milagre. Esquecemos às vezes também que existe um propósito em todo o caminho que nós percorremos. Não existe somente o início e o fim, existe o meio. Não existe somente um propósito inicial e um propósito final, existe um propósito intermediário. Durante a minha caminhada de início ao fim, eu preciso estar atento ao que o Jesus está fazendo. Eu preciso estar prestando atenção, eu preciso prestar mais atenção, por exemplo, no que a minha família está passando. Eu preciso prestar mais atenção no que meu filho está fazendo. Existe um propósito, querido. Eu me torno pai, eu ensino ele, eu educo. E a minha missão é que esse filho lá na frente se torne um bom homem. Mas até que ele se torne um bom homem, existe todo um processo a seguir até ele se tornar um bom homem. Eu preciso ensinar a minha filha, que é uma moça, que existe um propósito inicial que eu vou educá-la, e existe um propósito final onde ela vai se formar, vai se casar, mas existe um meio, e eu preciso ensinar a ela. Mas nós esquecemos desse meio quando trabalhos enchem a nossa cabeça. Nós esquecemos do meio quando problemas enchem a nossa cabeça. Esquecemos do meio do propósito quando nós nos atarefamos até mesmo nas coisas da igreja. Nós esquecemos do meio. Nós esquecemos do meio. Aí nós preenchemos esse meio, sabe como? Pagando uma conta, colocando comida dentro de casa, trabalhando, trazendo provisão para a nossa família. E nós achamos e entendemos como um homem que o nosso papel está sendo bem feito. Mas e o meio? E eu assistir filme com meu filho, e educar a minha filha, e sair para passear com a minha esposa. Esse é o meio, querido. Esse é o meio. Para quem é casado, um dia você conheceu a sua esposa, namorou, exerceu romantismo, levou um buquê de flores. Você levou ela para um restaurante romântico, noivou, casou. Aí o propósito inicial foi feito. O propósito inicial foi feito. Conquistou a moça, conquistou a varoa, se casou, recebeu o troféu. Acabou? Parou? Qual é o final? Não, o propósito final é eu dar um bom vestido para ela. O propósito final é eu comprar um carro para ela. Não, o propósito final é eu levar ela para um hotel, é eu levar ela para passear. Esse é o propósito final. E o meio? E quando ela está cozinhando, você já chegou com ela e disse: eu te amo, minha esposa? E quando ela está lavando a roupa, você já chegou com ela e disse: meu amor, eu amo você, eu quero tanto te amar cada vez mais? E você, esposa, quando o marido chega do trabalho cansado, quando ele está te ajudando nos afazeres da casa, você do nada já chegou com ele e disse: eu te amo, meu amor, quero tanto viver os melhores anos da minha vida contigo. É o meio do processo, querido. Não existe um início e um fim. Entre o início e o fim existe um meio. E o meio são esses detalhes. Nós servimos a um Deus de detalhe. Servimos a um Deus de detalhe. Amém? Se é para Jesus, aplauda mais forte. Se é para Jesus, aplauda mais forte.
Existe um caminho de milagre. Existe um caminho de milagre, querido. E Jesus realiza esses milagres nesse caminho. Jesus realiza milagres nesse caminho. E o texto vai continuar dizendo, no verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou. Querido, poucos o tocam pela fé. Poucos o tocam pela fé. Poucas pessoas tocam em Jesus pela fé, querido. Essa mulher, ela vinha de um contexto muito complicado. A lei mosaica ia dizer que, por ela sofrer daquela hemorragia, ela não poderia tocar em ninguém. Ela por si só já era uma mulher imunda, porque ela já havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. 12 anos. Tudo quanto aquela mulher tocasse se tornaria imundo. Tudo. Então pensa o quanto aquela mulher sofreu durante 12 anos. E esse texto de Marcos capítulo 5, ele coloca dois paralelos. Ele coloca Jairo, que buscava a cura de uma filha com 12 anos de idade. Ou seja, Jairo, ele usufruiu da sua paternidade. Ele ensinou a sua filha por 12 anos, amou, abraçou, cuidou da sua filha, até ela adoecer ali. E o outro paralelo é essa mulher que estava sofrendo por 12 anos. Havia uma segregação social daquela mulher. Ela se tornava isolada, ela era uma mulher que tinha que estar isolada da sociedade, isolada da religiosidade, ela tinha que estar isolada dos ritos religiosos da época, porque a lei mosaica dizia isso. E o povo exercia essa lei, até Jesus aparecer. Porque Jesus, ele contrariava tudo quanto era lei que atacava aquelas pessoas a qual ele se importava, e essa mulher era uma dessas pessoas. Essa mulher era uma dessas pessoas. Então você percebe que existe dois extremos. Um homem que era líder, que era chefe, que era rico, tinha dinheiro, tinha influência, e uma mulher que não era ninguém, que era uma mulher isolada, não tinha contato. As pessoas já a rejeitavam por natureza por causa da sua imundície, porque ela sofria dessa hemorragia. Mas nós entendemos no final desse capítulo 5 que o amor de Jesus, ele alcança a todos, querido. Não há ninguém nessa igreja, ou não há ninguém na sua casa que não seja alcançada pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus. Todos têm acesso a esse amor, querido. Todos têm acesso ao amor de Deus, ao amor de Jesus. E esse texto, ele nos ensina isso. Jesus, ele conhece aqueles que o tocam, ele entende cada coração. A multidão que aperta a Jesus, que fica na frente daquela mulher, porque aquela mulher, ela já tinha buscado tantas alternativas para ser curada. Já tinha gastado tudo quanto ela tinha, dinheiro, recursos, e ela não conseguia ser curada. Ela já estava à mercê, ela não sabia mais a quem recorrer. Aí ela ouve sobre um Jesus, nunca tinham visto. Ela ouve sobre um Jesus que curava, que ensinava sobre o reino, que ensinava sobre o reino, que libertava. Ela ouviu sobre Jesus e ela viu naquele momento, uma certa esperança. Então ela sai correndo, ela sai sem saber o que fazer. Se as pessoas a tocassem, ela só tinha um objetivo só: tocar em Jesus, tocar pelo menos na capa de Jesus, pelo menos um pedacinho do pano que tocava Cristo. E ela não se importou com a multidão que estava com ela, ela não se importou com a multidão que estava na frente de Jesus.
Ela não se importou com as montanhas de dificuldades que haviam na vida dela. Ela só olhava uma coisa: a solução em Cristo Jesus. Quantos problemas, querido, nos afligem? Montanhas de dificuldades estão à nossa frente. Exercemos a nossa fé, participamos de cultos, lemos a Bíblia. Aí os primeiros problemas vêm, porque quando a gente aceita Cristo, é cristão, o negócio pega fogo, meu irmão. É problema para tudo que é lado. É problema para tudo que é lado. Eu até costumo dizer assim: não vejo o problema como um problema, cara. Vejo um problema como uma oportunidade de mais uma vitória, de glorificar a Deus. E se prepare para o próximo, que já vai aparecer outro. Esteja preparado para o próximo, que já vai aparecer outro. Mas aí aparece um problema e parece que tudo quanto nós fizemos de nada vale. Parece que as forças que nós recarregamos não funcionam mais. Porque funciona para os outros, mas não funciona para mim. Funciona para outra pessoa, para mim não funciona. Não, o milagre só acontece na casa do fulano, na minha casa não acontece. Porque nós esmurecemos, nós enfraquecemos diante dos problemas. A multidão esconde Jesus e eu não consigo mais chegar até Jesus. Mas essa mulher, ela nem viu Jesus, ela apenas ouviu sobre Cristo. Ela apenas ouviu sobre Jesus. E ela não tomou conhecimento da multidão, ela não tomou conhecimento do problema. Ela já estava sofrendo demais, já era 12 anos sendo separada, já era 12 anos sofrendo, sendo humilhada. Ela não podia nem mesmo, imagina só, a Bíblia não diz se ela era casada ou não, mas se ela era casada, existia um problema tremendo no casamento dela. Se ela era solteira, ela não poderia nunca casar, porque ela iria trazer imundície para aquele que seria seu esposo. Já existia problema demais na vida daquela mulher, mas ela ouviu sobre Jesus. Ela correu e ela não viu a multidão, ela viu apenas um toque. Ela queria apenas um toque em Cristo Jesus. E quando aquela mulher toca em Jesus, nós entendemos que Jesus, Ele se preocupa com a nossa dor. Jesus se preocupa com a nossa dor. Jesus, Ele se preocupa com a nossa dor. Ele vê que saiu virtude, saiu poder dEle. Existia uma gama de pessoas tocando em Cristo, mas por que tocavam em Jesus? Qual era a intenção de tocar em Jesus? Qual a intenção de vir à igreja, de ler a Bíblia? Qual a intenção de se encher do poder de Deus? Pessoas tocavam em Jesus, mas uma só se destacou. Poder saiu das vestes de Jesus, porque Ele se preocupa com um coração sincero, querido, com um coração quebrantado, um coração que de fato quer se aproximar de Cristo, quer ver Jesus mais próximo. Ele vê essas pessoas, Ele não vê a pessoa que tem mais dinheiro, que tem status maior, Ele não vê o meu bolso, Ele não vê a pessoa que tem um carro bonito, Ele não vê a pessoa que tem uma casa maravilhosa, mora num bairro de alto padrão. Ele vê a todos, Ele vê um coração, Ele vê um coração sincero, contrito e humilde que se quebranta na presença dEle. É isso que Jesus vê, é isso que Ele percebe. É isso que Ele percebe. Jesus, Ele passa por esse caminho, Ele se preocupa. A nossa dor, Jesus se preocupa com ela. Ele percebe, Ele olha nos nossos olhos e Ele diz: a tua fé a curou. A tua fé a curou. Para que nós possamos ter fé, querido, para que nós possamos ter essa fé, nós precisamos entender que Jesus, Ele é um Deus pessoal. Jesus, Ele é um Deus pessoal. Leia comigo o verso de número 35, e aqui eu já quero encerrar com você. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre? Jesus continua: mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. E aqui eu quero encerrar com a igreja dizendo: você é a única pessoa que precisa crer no seu milagre. A única pessoa. Quantas pessoas, querido,
nós visitamos todos os dias. Às vezes você está precisando de um milagre, precisando de uma provisão de Deus. Aí vem alguém dizer para você: não, mano, não dá mais certo não. Esquece, cara, esquece. Tem mais jeito pro teu casamento não, cara. Muito problema, cara. Muita dor de cabeça, esquece. Seria maravilhoso se todo mundo concordasse com tudo quanto nós vivemos. Seria maravilhoso. Mas se uma pessoa só concordar, já é suficiente, querido. Bata no peito e diga: essa pessoa sou eu. Sou eu. Eu preciso acreditar no milagre. É eu que preciso acreditar no milagre, querido. Não é A, não é B, não é C, não é a minha família. Não é, sou eu. Sou eu que preciso. Jesus, Ele é um Deus pessoal. Ele se relaciona conosco face a face, querido. Não existe mais porções. Aqui não tem, ali tem, aqui não tem, ali tem, aqui não tem. Existe um Espírito que se derrama por toda a igreja, por todo o mundo. Existe um Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você, querido. A única pessoa que precisa acreditar nos teus sonhos são você mesmo, é você mesmo, sou eu. Se eu quero conquistar um bom emprego, eu preciso acreditar em mim. Se eu quero acreditar que o meu casamento vai ser salvo, eu preciso acreditar. Se eu quero acreditar que o meu filho vai ser salvo, é eu que preciso acreditar. Se eu quero crer que a minha família será salva, é eu que preciso crer, é eu que preciso acreditar. Não é A, não é B, amém se ele acreditar comigo, mas se não acreditar, amém, porque eu já acredito. Eu já acredito. Aí Jesus chega até Jairo, porque Jesus ele fala com Jairo. Ele não fala com quem disse para Jairo, ele fala para Jairo. Ele não diz para quem está lá com Jairo: olha, diz para o Jairo que não dá mais certo não, a filha dele já morreu. Não tem mais jeito, Jesus perdeu tempo. Jesus vinha até a casa de Jairo, ele parou, desviou do caminho, curou uma outra pessoa. Ele nem deu importância para Jairo, disse para ele que a filha dele já era, já pode enterrar. Mas aí Jesus ignora a pessoa do lado e chega até Jairo e fala: não, creia, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Veja o que as Escrituras dizem, querido. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia, apenas creia. E o milagre acontece no verso de número 40. Veja como ele é tão pessoal, querido. E riam-se dele. Mas Jesus mandando que todos saíssem, porque o milagre não era de todos, o milagre era de Jairo. Levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Ele tomou a criança pela mão, ele toma o seu sonho pela mão, ele toma o seu casamento pela mão, ele toma a sua família pela mão, e ele diz: levante-se. Levante-se. E eu convido a amada igreja: levante-se. O seu sonho já se realizou, querido. Apenas creia, não tenha medo. O seu sonho já se realizou, querido. Creia, não tenha medo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você é a única pessoa que precisa crer no seu milagre, querido. A única pessoa. Tenha um relacionamento com esse Deus que é pessoal. Tenha um relacionamento com esse Deus que é pessoal. Nada que Jesus faz é em vão, querido. Nada, nada. Ele tinha um propósito. Ele atende o pedido de Jairo. Ele anda pelo caminho, ele encontra uma mulher que necessita de ajuda. Ele ajuda. Ele ajuda essa mulher e ele segue até Jairo e diz: creia, não tenha medo. E a filha de Jairo se levanta. Ela ressuscita para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Quantos casamentos estão ressuscitados nesta noite, querido? Quantas famílias salvas. Quantas pessoas que estavam perdidas vão encontrar a salvação. Porque ainda há salvação. Porque ainda há salvação.
Existe um Deus que quer nos salvar. Existe um Deus que quer se relacionar comigo e com você, querido. Um Deus que é pessoal, um Deus que se importa com a nossa dor, um Deus que nos olha debaixo da figueira, sem mesmo nós percebermos, e sabe o que estamos passando, o que estamos vivendo. Só Ele, só os olhos de Deus nos enxergam nos nossos quartos, querido, no nosso secreto. Quando estamos de joelhos, chorando, clamando a Ele, Ele está nos enxergando, Ele está nos olhando ali. Ele está dizendo para cada um aqui: não tenha medo, somente creia em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito vivo, Pai. Te oramos, rendemos graças a Ti, Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Continua falando conosco, Pai. Continua quebrantando o nosso coração, Pai. Nos enchendo, nos encorajando, tirando todo o medo, toda a ansiedade, toda a incerteza e entendendo que o Senhor se preocupa com a nossa dor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Nós te amamos, Pai, como nós amamos se relacionar contigo, Jesus. É o Senhor que estanca, Senhor, toda hemorragia. É o Senhor que ressuscita, Senhor. É o Senhor que dá a salvação, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante as suas mãos, adore ao Senhor.